Olá amigos, câmera, luzes e ação. Vamos lá. No vídeo de hoje nós vamos ler sobre os fundamentos da fé, onde eu vou abordar aqui um trecho. Eu não trouxe o livro porque eu tenho ele no celular, então o parágrafo que eu quero compartilhar com vocês nesse vídeo é o primeiro parágrafo. Vamos fazer uma sequência de vídeos, se Deus assim nos permitir. E fala sobre a lei dos fundamentos da fé. O livro de Maimônides, você pesquisar aí, Maimônides, um grande e renomado escritor judeu que fala sobre a fé, o princípio, o fundamento, a base da fé. Então é sobre esse assunto que nós vamos falar. O livro é Mishneh Torah. Então vamos aqui já para o primeiro parágrafo, para nós podermos aqui não ser muito extenso, mas sempre objetivo naquilo que nós vamos tratar aqui. Tá? O primeiro parágrafo diz assim: o fundamento de todos os fundamentos e o pilar da sabedoria, o fundamento de todos os fundamentos e o pilar da sabedoria é saber que há um ser primordial que trouxe à existência tudo que existe e tudo que há nos céus e na terra. E entre eles só veio a existir pela verdade da sua existência. Parece um pouco complexo, mas nós vamos aqui de uma maneira simplificar e tentar trazer a clareza daquilo que ele está passando para nós, tá? Então, vamos começar pelo fundamento, pela base aqui do primeiro parágrafo, que ele fala que é o fundamento dos fundamentos, é a base. É importante aqui ressaltar que o princípio, no pilar do princípio, a base, ela é o mais, como já diz, é o mais básico, porém é o fundamental da estruturação da nossa fé. É a base, é o básico. Ele é tão importante que a partir dele é que você consegue consolidar a estrutura da nossa fé, em saber que existe um Deus. Então é sobre esse tema que nós vamos falar, sobre a base da nossa fé, no que ela é formulada, no que ela é pautada, na veracidade do que nós acreditamos. Isso é o primeiro parágrafo, que ele diz bem claro, é o fundamento de todos os fundamentos, é o pilar da sabedoria. Esse, sem sombra de dúvida nenhuma, é o pilar, o começo, onde nós temos que concretizar a nossa fé, crer na nossa fé. E não só crer, mas como mais para frente nós vamos ver, saber da existência deste Deus. Esse é o pilar de tudo. O interessante aqui que fala que ele aborda, durante os seus escritos, ele aborda um tema muito importante, que às vezes nós acreditamos e cremos em Deus, mas não é assim como, vamos que dizer, uma maneira correta de crer em Deus. Porque não adianta você fazer boas ações, ser uma boa pessoa, cumprir todos os mandamentos, mas se você crê em outros deuses, se você crê em outras forças, se você crê que existe uma força paralela a Deus no universo. E é isso que ele vai trazer. A base, o fundamento é que só existe um Deus e tudo emana desse Deus. Todo o universo, não é que Deus está, é que ele deixa claro que não é que Deus está em todo o universo, na sua onisciência. Não, pelo contrário. O universo, ele reside em Deus. Então, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Esta é a base. E nós vamos prosseguir. Veja aqui algo importante também. O segundo ponto que eu destaquei, que ele diz assim: saber que existe um ser primordial. E nós vamos entrar agora. Não é apenas crer. Crer é acreditar. É aquilo que eu acabei de falar
alguns segundos atrás, em crer. Aqui ele está falando em saber que existe. Esse é fundamental. É um ser primordial que tudo existe nele. Ele subsiste, não, melhor dizendo, não, ele existe para que tudo funcione como está funcionando. Isso é saber que existe um ser primordial. É como se eu vou trazer para você uma alegoria, fazer um exemplo aqui para que você entenda bem. Se você vê como se for, é bem humano que eu vou falar, mas vai cair bem aqui. Vou tentar ser mais claro possível. Imagine que a usina hidrelétrica ela gera energia para a sua cidade. Vamos diminuir o assunto o quanto antes para ficar menos complicado. Para a sua cidade. Então, se as turbinas forem desligadas, é um apagão total, um apagão geral, porque existe uma fonte de energia. A sua televisão funciona porque tem uma fonte de energia, a sua geladeira, o seu celular vai funcionar para carregá-lo, porque existe uma fonte de energia. E quando desligas dessa fonte de energia, é apagão geral. E isso é que eu quero trazer para você. Deus é a fonte de energia da vida. Se por um momento ele parar de criar, porque a criação de Deus ela é contínua. Deus é a fonte de energia da existência da vida, tanto mineral, vegetal e animal, e a do ser humano. É Deus que é a fonte de vida. Se ele parar de dizer alguma palavra para que haja continuidade dessa existência que nós vemos aqui, dessa existência relativa, acaba-se tudo. Nem pó não fica, porque se existir pó, ainda há um resquício de materialidade. Voltamos ao zero, ao nada absoluta. Como o cientista dizem que do nada se faz. Então, se há uma existência, existe um ser superior, um ser supremo, primordial, que não só criou, mas que mantém essa criação ao longo de todos esses anos de nossa existência. Então, é saber disso. Não só apenas crer em Deus, é saber disso. Quando eu sei que a existência de Deus, ela é primordial, e essa existência me faz respirar, andar, não só eu, mas sustentar todo o universo, de maneira literal, estou dizendo, sustentar todo o universo. Então, é primordial que eu saiba que há um ser que ele projetou tudo isso, para que isso pudesse vir a existir. E sem ele, nada pode continuar existindo. É impossível que isso exista sem essa fonte de energia. Vamos chamar de fonte de energia. Estamos falando de Deus, mas vamos falar dessa fonte de energia que sustenta todo o universo, toda a vida existente. É através dessa fonte de energia. Isso é uma coisa que nós devemos ter em mente muito bem clara sobre isso. Desculpa. Tá, nós vamos prosseguindo nesse parágrafo. Muito bom esse livro. Eu escolhi para nós pudéssemos comentarmos sobre ele, porque ele é excepcional. Prosseguindo. Aqui também mais para frente ele diz, que trouxe à existência tudo que existe. Aqui entra um termo um pouco, vamos que dizer, complicado. E alguns teólogos, por crerem e saberem que Deus, ele é bondade e que criou o mundo, o universo por pura bondade, não sei se há um motivo, eu não sei qual, mas alguns se recusam a crer que Deus criou o bem e que Deus criou o mal. E atribui o bem a Deus e atribui o mal a uma existência paralela a Deus.
Isso é totalmente errada. Não existe nada que foi criado que não tenha sido criado por Deus. Ele disse, o profeta disse que ele criou a noite e criou o dia, e criou o bem e criou o mal. Ele é claro, é nítido isso. Foi Deus que criou o mal. Então, os teólogos, eles querem atribuir isso a outro ser, a Satã, a Satanás, aos demônios e suas forças. Não existe força fora de Deus. Não existe nenhuma força paralela a Deus. Tudo foi criado por Deus. E esse assunto de anjos e demônios nós vamos deixar um pouquinho para frente, mas nós vamos falar com ele sobre isso brevemente, mas vamos falar. Mas a existência do bem e a existência do mal foi para que pudesse existir o livre-arbítrio, o direito de escolha, de fazer o bem e de fazer o mal. Se Deus teria que criar o livre-arbítrio, então ele teria que criar essas duas opções para que verdadeiramente o livre-arbítrio tivesse sentido, fizesse sentido o livre-arbítrio. A verdade, para que o livre-arbítrio se você não tem o que escolher? Então seria inexistente o livre-arbítrio. Então Deus cria o bem e Deus cria o mal. E o livre-arbítrio é que faz com que nós andamos nesse caminho, ou do bem ou do mal. Isso é totalmente responsabilidade nossa. E tudo é criação de Deus. Não existe, repito, não existe força paralela que não haja inconformidade com a vontade de Deus. E para que isso não fique obscuro, mais para frente vamos explicar um pouco mais sobre isso. Porque é necessário que que eu traga clareza daquilo que estou falando. Então nós vamos falar um pouquinho mais para frente. Esse vídeo não vai ser longo, porque são coisas simples de entender. Não precisa de muito floreado, de muito uba-uba. São coisas simples de entender. Tudo que existe foi criado por Deus. Então, nós vamos partir para a parte final. Ponto. Seguindo. Tudo que há nos céus e na terra, e entre eles, só veio a existir pela verdade da sua existência. Tá, aqui nós, como eu disse a vocês, tudo que há só veio a existir através, como que está escrito, pela verdade da sua existência. Tudo. Aquilo que eles chamam de anjos e demônios, tudo é criação de Deus. Eles separaram em anjos e demônios, como na verdade são todos mensageiros de Deus. Cada um com as suas funções. Cada um tem o seu papel aqui na terra. Anjos são aqueles os que designados à proteção, a trazer mensagens de Deus, trazer revelações, tudo bem, e por aí vai, etc. Demônios são aqueles que vieram para tentar trazer tudo aquilo que é oposto a que nós chamamos de bem. Mas são mensageiros de Deus. São eles que é necessária essa força e esse equilíbrio. Então não vai haver uma guerra apocalíptica entre o bem e o mal. Isso não existe. Isso não vai acontecer. Não existe essa guerra entre o bem e o mal, entre Deus e Satanás. Isso é fora de questão. Primeiro, alguém para ser adversário de Deus, primeiro ele tem que se autossubsistir. Para ele tentar chegar a um patamar de pelo menos desafiar Deus. Eles são todas criaturas de Deus. Todos são mensageiros de Deus. Assim, tanto como os anjos e como os demônios, né? Tudo tem um prazo de validade. Vai chegar uma época que o mal não vai mais existir. Mas é porque tem um prazo de validade. Porque o propósito do mal no momento é fazer com que o homem tenha esse livre-arbítrio de escolher o bem e o mal, para que ele possa rever os seus conceitos, para que ele possa, enfim, ter a consciência de que ele tem responsabilidades. Quando eu faço alguma coisa errada,
O correto seria, fazer o bem seria reconhecer que eu estou errado, que eu fiz um grande mal a uma pessoa ou a mim mesmo, tanto faz, não me interessa. O correto é eu reconhecer isso e sabendo que terei as consequências, porque o que você planta, você colhe. Mas, quando eu atribuo isso a uma força satânica, eu tiro de mim a responsabilidade de ser uma pessoa boa, de ser uma pessoa que pode mudar. Porque tudo que acontece comigo é culpa de Satanás. Então, essa teologia de dizer que existe uma força paralela e que vai levar. Isso é ilógico, é irracional pensar uma coisa dessa. Porque estou tirando de mim a responsabilidade de ser uma pessoa boa, estou atribuindo a outro. Quer dizer, então se eu cometi algum erro, alguma falha, vamos aqui parafrasear aqui, vamos supor que eu cometi um roubo, né? Vamos aqui, por exemplo, cometi um roubo. A culpa foi minha ou foi do diabo? Foi totalmente minha, porque ninguém tem acesso ao meu intelecto, ninguém tem acesso às minhas emoções, somente eu. Por que eu devo atribuir essa responsabilidade a outro? Isso é ilógico, irracional, isso não existe. Quando nós entendemos que temos responsabilidades de fazer o bem, pois o objetivo da nossa criação foi para que cuidássemos do jardim, da terra que nós vivemos, da natureza, de tudo. É nossa responsabilidade. A partir do momento que eu não assumo essa responsabilidade, e pior, atribuo a outra força, a um ser que se rebelou e vai fazer uma guerra e a batalha é contra o bem e o mal. Pare com isso, isso não existe. Todos nós temos as nossas responsabilidades. Todos nós temos a escolha de fazer o bem e de fazer o mal. Atribuir essa responsabilidade a outro, é tirar de si essa responsabilidade. Então a sua fé, quando você pensa deste modo teológico, de que existe uma força paralela, a sua fé é errada, é equivocada, é uma fé infantil, imatura. Como já dissemos desde o início, se você saber que existe um Deus e tudo subsiste por causa dele. Tudo subsiste pela verdade da sua existência. Se não fosse verdade a existência de Deus, nada se faria. Nada subsistiria até agora. Aqui eu vou já quase encerrando, já vou trazer para você um assunto aqui que ilustra bem isso. Um aluno pergunta ao seu professor e diz: como Deus faria para destruir a Terra? E aí o professor lança essa pergunta. Alguns dizem era somente com fogo. Manda um fogo e queima tudo. Aí o professor disse: não, mas ainda existiria as cinzas, que é matéria. Então, isso não extinguiria totalmente o universo. Outros disseram maremoto e assim. Mas a conclusão que se tem é que a única maneira de não existir nada, existir um vácuo e uma solidão total, é somente se Deus parar de falar, de criar, de dizer, haja. Por isso, nós vemos aqui no texto em que nós lemos, onde, deixa eu procurar, um minuto. Aqui, que trouxe a existência, tudo que existe. Ele usa o verbo existir no presente, indicando que Deus continuamente está sustentando e fazendo existir o universo e tudo que nele há. Espero que você tenha gostado desse comentário, desse primeiro parágrafo, onde nós vamos sempre estarmos aqui falando sobre isso. Então eu espero você no próximo vídeo, onde daremos continuidade. Essa é a primeira lei dos fundamentos, a primeira lei dos ensinamentos da Bíblia Sagrada, do Pentateuco, do primeiro livro, do Gênesis.
Então, é saber que existe um Deus. E Ele é a base, o pilar. É dessa forma que nós vamos consolidarmos a nossa fé verdadeiramente. E não atribuir a terceiros qualquer ocasião que ocorra. Tudo é da vontade de Deus. Tudo existe porque Deus quer que exista. Tudo acontece porque Deus quer que isso aconteça. E, como diz as Escrituras, que tudo que Deus faz é para o bem. Há um propósito maior em tudo aquilo que Deus faz. O que às vezes nos cega, o que às vezes não faz com que nós enxergamos isso, é atribuirmos isso a um tipo de força que não existe. Mas se nós cremos e sabemos que Deus, tudo subsiste a partir da vontade de Deus, nós sabemos realmente quem é o autor da criação e é a Ele que nós devemos nos dirigir. E entendemos que não existe nem 2, nem 3, nem 5, nem 6 deuses. Só existe um Deus. Então eu espero você no próximo vídeo. Muito obrigado, fique bem, fique em paz e fique com Deus.